Entregaram a vida ao Senhur. Vem, Senhor Jesus, porque ansiamos, Pai, desejamos de maneira completa, definitiva, Pai, estar com o Senhor na glória. E de verdade, Jesus, não falamos isso da boca para fora. Queremos realmente conhecer o Senhor. Se for hoje, Pai, que o Senhor nos chame, Pai, e nós possamos estar em Tua presença. Se for, Pai, quando o Senhor voltar aqui na terra, que nós sejamos com o Senhor, Pai, na glória. Isso é o que mais importa para a tua igreja nessa noite. Deus, o nosso coração nutre, Pai, a esperança de podermos ver o seu rosto, de ouvir o soar da trombeta, Pai, e poder se encontrar contigo nas nuvens. Meu Deus, meu Senhor, vem, Senhor Jesus, resgata, Pai, a tua igreja, que foi, Senhor Deus, comprada com sangue. Recebe a tua noiva imaculada, Senhor Deus. Recebe, Pai, a tua noiva. Nessa noite, Pai, uma parte dela que se encontra aqui em Moteiros,
coloca diante do Senhor as nossas preocupações, coloca diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos pensamentos, Pai, que sejam todos cativos no Senhor, que sejam todos, Senhor Deus, fixados, Pai, em Tua cruz, para que possamos compreender a Tua compaixão, compreender a Tua graça, e que possamos assim compartilhar com aqueles que ainda não as têm. Pai, nessa noite, que seja uma noite especial, apesar de nós, passeia livremente em nosso meio e faz morada em nosso coração. O Senhor tem toda a liberdade, Pai, aqui nesse lugar, de agir da maneira que o Senhor quiser agir, porque este culto é do Senhor, é para o Senhor e é pelo Senhor que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Batista em Monteiros. Boa noite a você que está aqui nessa noite. Boa noite a você que se encontra também ao vivo no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero aproveitar que os irmãos se encontram de pé e quero fazer a leitura mais uma vez no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, e fazer a leitura em uma só voz. A igreja, de maneira digna do Senhor, nós vamos dizer agora esse texto que vai penetrar em nosso coração pelo Espírito Santo. Leamos, irmãos. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Nós vamos, meus irmãos, colocar diante do Senhor as nossas necessidades agora nesse momento. E eu quero chamar os irmãos nesse momento a atenção para algumas pessoas que têm passado por algumas dificuldades na sua saúde, de maneira específica. Hoje recebemos a notícia de que uma pessoa havia falecido e que seus parentes estão preocupados, mas que o Senhor possa estar confortando essa família, uma família de alguém que a gente está investindo, e que o Senhor possa estar trazendo conforto e alívio a essa família. Soubemos também que essa semana houve uma operação policial aqui em São Vicente, e cerca de 90 pessoas foram presas por causa de um grande mal da sociedade, que é a crueldade com os animais. Mas, meus irmãos, que o Senhor também possa estar nos dando a graça de poder, além de estar acabando com todas essas coisas ruins, horríveis que tem aqui no nosso município, mas que Ele possa também estar nos dando a graça de, quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser, estar fechando todos os bares, todos os pontos de droga, e que se essa prisão é o começo de algo especial, algo poderoso, impactante que vai fazer aqui em São Vicente, que o Senhor complete a sua obra. Se depender de nós, nós estaremos aqui orando ao Senhor para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, dessas famílias, e de maneira especial, esses bares que têm acompanhado algumas pessoas que, infelizmente, meus irmãos, têm entregue a sua vida ao consumo de álcool, ao consumo de drogas ilícitas, e que machuca o coração de saber que poderiam estar aqui conosco, mas preferem o prazer da carne. Então, e isso atinge pessoas que a gente ama, atinge pessoas que a gente tem cuidado. Então, esse pedido de oração é especial porque atinge de maneira direta a vida de pessoas que a gente ama. Então, nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. Nós estivemos mais uma vez lá na praça, mas nós vamos estar agora nesse momento dobrando os nossos joelhos ao Senhor, pedindo ao Senhor que dê alívio ao cansado, alívio ao enfermo, que traga cura a quem precisa, mas que o Senhor Deus também traga conforto, consolo, aquelas almas inundadas também, pessoas que a gente ama, e que o Senhor Deus possa estar nos dando também a graça de estar podendo contemplar a ação dele através do encerramento desses bares, dessas bocas de fumo aqui da cidade, desse distrito. Então, você que pode, dobre seu joelho agora nesse momento. Quero convidar aqui a nossa irmã Dilma para estar orando nesse momento
entregando esses pedidos nas mãos do Senhor. Você que tem condição, dobra seu joelho agora, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós entregamos, ó Deus, nossas vidas diante de Ti. E tudo aquilo, Pai, que Tu queres fazer conosco. Entregamos, ó Deus, a situação, ó Deus, ao qual se encontra, ó Deus, a localidade onde, ó Deus, nós moramos, trabalhamos e estamos, ó Deus, em contato com essas crianças, ó Pai, com essas coisas tão desagradáveis, ruins e que não são aprovadas pelos olhos. Senhor, visite, ó Deus, essas pessoas, ó Deus, com o coração endurecido, Pai, que não veja, Deus, a sua penetração, a penetração da Tua palavra, do Teu amor, ó Deus, para que eles possam ter um entendimento diferente, ó Deus, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer, ó Deus, trazendo, Deus, a paz, o conforto, ó Deus, para lar e família. Pai, Senhor, seja, ó Deus, com aqueles, ó Deus, que traz, ó Deus, a destruição, ó Deus, do lar. Porque quem, ó Deus, frequenta, ó Deus, e participa de coisas, ó Deus, que são desagradáveis aos teus olhos, leva, ó Deus, para casa a destruição. Com a bebida, com a droga, com a prostituição, com a destruição, a maldade, ó Deus, com os animais também. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, com seus corações, ó Deus, doídos pela perda, Pai, de ente querido. Pai, visite, Pai, consolte seu coração, mas sobretudo, ó Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que provê, ó Deus, de amor, de graça, e que a alegria do Senhor é a nossa força. E tendo a alegria do Senhor, vai ter força, ó Deus, nos dias difíceis, nos dias de tribulações. Pai, eu entrego, Pai, essa igreja nas Tuas mãos. Entrego o esforço, Deus, entrego o trabalho do pastor James, Deus, a sua vontade, Deus, de proclamar a Tua palavra nesse lugar para trazer transformações de vida. Pai, cuide da vida dele, Pai, cuide da vida da Sara, Deus, essa bênção, Deus, com as crianças, da qual, Deus, eu e nós, Deus, ali que participamos com ela no departamento infantil, temos aprendido bastante. Visite, Deus, cada um que estão hoje aqui, Pai, nessa igreja, agora, neste momento. E aqueles, ó Pai, que também não vieram, estejam visitando, cuidando deles. E tem aqueles também, ó Deus, que nós sabemos que o Senhor vai trazer em breve, estará aqui frequentando, ó Deus, conosco. Visite os enfermos, aqueles que estão com problema de saúde, ó Pai, dê força, dê vigor, ó Pai. Recupere, ó Deus, as suas, ó Pai, vidas, ó Deus, de forma, ó Deus, ao qual possa caminhar, ó Deus, de forma, ó Deus, mas sobretudo na Tua presença. Entregamos, ó Deus, essa noite em Tuas mãos e ainda tudo que vai acontecer. Pai, muito obrigado por tudo e a oração que eu faço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória. Vamos cantar ao Senhor o hino 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Hino 7 do cantor cristão. Eu convido aqui os nossos amados irmãos do Ministério do Louvor para nos auxiliar em entoar este canto, hino 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. O nosso Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, acalmai. Cantemos ao Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vim de aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor. Já nos
pais nos contaram agora, filhos falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos, Deus amou com seu grande poder. Trouxe a terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das rainhas é sempre a maior. Hoje também nós tentamos, cantamos, e as orações ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. Trouxe a terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas o amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje daqui para sempre, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Trouxe a terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Aleluia! Glória a Deus! Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos fazer com os irmãos acercados mesmo a leitura alternada do texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10. 2 Coríntios 9, de 6 a 10, que diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mas digo isto: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. A igreja. Cada um contribua de acordo com o que se decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. A igreja. Conforme está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Todos. E em tudo, vamos lá todos? E em tudo sereis enriquecidos para serem sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Coisa boa. Meus amados irmãos, estamos focados na recuperação da nossa Kombi, no término do reparo da nossa Kombi. Na semana passada tivemos aqui uma cantina abençoada, um escondidinho de aipim com o que mesmo? Eu esqueci, com frango, né? O frango, isso. Foi marcante. E essa semana, meus irmãos, na próxima semana nós estaremos também voltando, retornando com a cantina. E foi uma benção a cantina, tivemos 24, ou seja, levantamos 240. Praticamente metade da que a gente precisa para poder pagar a mão de obra do mecânico. E depois vem também o reparo
do reparo da caixa de marcha, que está faltando praticamente isso, meus irmãos, e uma questão documental que a gente está pendente. Estejam orando, meus irmãos, para a gente poder estar conseguindo resolver isso o mais rápido possível, porque tem feito falta aqui para a gente, mas Deus tem dado, tem resolvido com seus meios próprios. Deus tem dado a solução e temos tido aqui um resultado maravilhoso das terças-feiras. Crianças e adolescentes estão aqui participando do culto de missões, estão participando também aqui da célula de adolescentes, e tem sido uma bênção, porque eles têm ouvido a palavra do Senhor, têm sido impactados de maneira direta no coração deles com o Evangelho. Então quero agradecer aos irmãos pela contribuição, e não esqueçam, meus irmãos, para continuar contribuindo com essa causa, para que a gente possa estar resolvendo o mais rápido possível, tá bom? Então nós vamos, meus irmãos, também agradecer agora nesse momento. Quero agradecer aos irmãos que no último Pão da Vida, meus irmãos, os irmãos contribuíram, foi uma bênção, e tivemos ali um número bem significativo de pessoas que estiveram ali recebendo a palavra do Senhor. Ali no hospital teve uma mudança, mas a graça do Senhor foi irmãos, conseguiu resolver tudo lá, e conseguiu distribuir os pães, distribuir o café, distribuir o panfleto. E nós tivemos uma notícia de que uma das pessoas que estiveram lá recebendo o Pão da Vida pegou o pãozinho, pegou o cafezinho, tirou foto, postou nas redes sociais, o que significa que o nome do Senhor tem sido exaltado. E as pessoas têm não só recebido esse carinho da igreja, mas com isso, meus irmãos, o nome do Senhor vai sendo cada vez mais propagado aqui nesse lugar. Então, não é só o panfleto, não é só o pão, é a palavra do Senhor que é propagada, meus irmãos, através desse projeto. Então, quero pedir aos irmãos que continuem contribuindo com o projeto Pão da Vida, tá bom? Que é um projeto que a igreja tem lançado, meus irmãos, a palavra do Senhor, as pessoas ali no hospital, de 15 dias, na marcação de médico, ok? E nós também estamos pendentes a resolução do término aqui de cima, aqui dessa parte de cima, do segundo andar aqui da igreja, fazer o contrapiso para que a gente possa estar reduzindo a agenda da semana para trazer da terça-feira para quinta-feira, e precisamos que ali já esteja pronto. Então, a contribuição dos irmãos tem permitido que a gente possa avançar nesse projeto. Então, se os irmãos vieram preparados, ou se o Espírito Santo está te incomodando agora nesse momento para poder contribuir para um desses projetos, que você possa, nesse momento, estar depositando aqui no altar do Senhor, no gasofilácio, a sua contribuição, tá bom? Nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor, agradecendo a Deus, com um louvor ao Senhor agora nesse momento. Você vai se colocar de pé, e aquele que veio preparado para poder depositar no altar do Senhor os dízimos e as ofertas nesse momento. Amém? Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor? Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto, eu cantarei. Oh
contribui com a causa do Senhor. Só. Por causa da vontade do Senhor, nós contribuímos ao Senhor nesse momento e nós vamos colocar diante do Senhor. Por causa da vontade do Senhor, nós contribuímos e nós vamos orar ao Senhor agora, dedicando dízimos e ofertas, mas antes de fazer isso, eu quero convidar todas as nossas crianças, que têm 11 anos, 12, 11 anos, até 11 anos, todas as crianças, nossos modelinhos, 12 anos, né? 12 anos. Nós vamos estar orando agora porque hoje é o dia das crianças. E não tem criança nessa igreja não, gente. Que isso? Amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos nossos príncipes e princesas do Senhor, nossos modelinhos, né? E vamos estar lá agora ouvindo a palavra do Senhor, uma palavra especial, dia das crianças. E Deus vai falar de maneira poderosa no coraçãozinho dela. Os meus irmãos agora, pedir de maneira especial para você se colocar de pé, para você poder estar estendendo as suas mãos sobre essas crianças, para que o Senhor possa mantê-las nos caminhos do Senhor até o fim das suas vidas. Pai de amor, diante do Senhor está aqui com os monteirinhos e monteirinhas, Pai. O Senhor, Pai, colocou elas em nossas mãos para cuidar. E, Pai, com todo amor e carinho, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor preserve, Pai, cada uma delas em tuas mãos, Senhor Deus, preserve elas em teu caminho, preserve elas em tua presença, protegendo Senhor Deus, de todo pecado, Pai, que possa rodeá-las, Pai, de todo perigo, Senhor Deus, de toda seta inflamada de Satanás sobre essas vidas, Pai, aquelas que não têm os seus pais aqui na tua casa, que possam, Pai, recebê-lo, Pai, aqui, Senhor Deus, aqui, os seus pais aqui, Pai, caminhando junto contigo, Senhor Deus, aqui nesta igreja, caminhando com eles aqui, Senhor Deus, nesta igreja, para que possamos, Senhor Deus, vê-las crescerem no teu caminho, porque a tua palavra fala que os pais é quem devem ensinar os meninos no caminho em que devem andar. Então, Pai, traga, Senhor Deus, os seus pais aqui, para que possam ser discipulados, cuidados, enviados, e possam, Pai, ajudar essas crianças a permanecerem em tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que ao saírem daqui deste tempo, forem lá para trás, Pai, que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Senhor Deus, unge, Senhor, as pessoas que estarão lá, Pai, ministrando o coração delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem descer, nós podemos sentar. Nós vamos ler a palavra do Senhor agora nesse momento. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ruth, capítulo 2, versículos 8 e 9. Livro de Ruth, logo depois do livro de Juízes. Nós, irmãos, entramos numa série de mensagens no livro de Ruth, estudando sobre o princípio da compaixão e graça. E hoje nós vamos continuar falando sobre como Deus, Ele mostra a sua compaixão através da lei, da sua lei santa. Através da sua lei santa. E como Deus usou a vida de Ruth, a vida de Noemi, a vida de Boaz, para poder manifestar a sua graça ao povo de Israel. E a Ruth também, a Noemi e o próprio Boaz também. A palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, meus irmãos. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás, atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede,
e vai atrás do que os moços tiverem tirado. Quando tiverem sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Pai, pelo amor diante da tua palavra, Senhor Deus, nós pedimos que a tua misericórdia, Pai, seja notória aqui nesse lugar, nesse momento, pedindo, Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua palavra, pedindo, Senhor Deus, nessa noite que o Senhor fale de maneira poderosa e que o Senhor, Pai, não permita que nada venha atrapalhar. Senhor Deus, que essa noite seja uma noite onde o Senhor, agindo livremente, não tenha nenhum empecilho, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar. Pai, tome nas mãos, Pai, o equipamento desta igreja, toma, Senhor Deus, em tuas mãos os nossos corações, para que a sua semente seja plantada, e que ela dê frutos, e frutos, Senhor Deus, para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos, já demos início a essa série de mensagens falando sobre o livro de Ruth, e queremos, meus irmãos, dar sequência. Já fizemos a introdução desse livro de Ruth, os irmãos já sabem o contexto em que o Ruth está inserido. Logo depois do livro de Juízes, mas no mesmo período dos Juízes, uma seca profunda veio, uma seca muito intensa veio sobre a nação de Israel, como parte do castigo que eles estavam sofrendo por causa da desobediência. O período dos Juízes foi um período muito difícil, porque, como a Bíblia fala repetidas vezes no livro de Juízes, fala que cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que dava na telha, ninguém tinha, eles não estavam unidos, e Deus levantava homens específicos, homens e mulheres, e a Débora também, de maneira específica, para poder estar guiando o povo em alguns momentos. Entretanto, meus irmãos, por causa dessa desobediência, dessa sequência de desobediência, eles estavam passando por uma grave seca, e por causa disso, por causa desse problema, Noemi e seu esposo, Elimelec, eles vão para a cidade de Moabe, para o reino de Moabe, para o reino dos Moabitas. E lá ele morre, lá os seus 2 filhos se casam com 2 Moabitas, e lá esses filhos morrem. E então tem uma virada, algo muito sério, que é o momento onde, diante daquela calamidade que elas estão sofrendo, porque haviam perdido o seu sustento ali num lugar que já era difícil, um país estrangeiro, Noemi, num lugar, uma terra inimiga, ela precisa voltar para a sua terra. E aquelas 2 noras moabitas, que pertenciam a um outro povo, que pertencia a uma outra cultura, uma delas decide ficar e a outra volta com Noemi para Belém, volta para Israel, volta lá para aquele lugar, meus irmãos, e ali naquele momento muito especial, ela diz, confessa a sua devoção em Jesus, a sua devoção em Deus. Ela fala: o seu Deus será o meu Deus. E não é só um ato de conversão, mas também um ato de benevolência para com a sua sogra, Noemi, viúva, que não tinha quem cuidasse dela, que passaria necessidade. Então, Ruth teria recurso, voltar para sua casa. Quem é que cuidaria de Noemi? Ruth decide voltar junto com Noemi para a sua terra, para poder cuidar também de Noemi. Diante disso, isso chega aos ouvidos daqueles que conheciam Noemi, conheciam a história de Noemi, ao ponto que chega esse momento em que Ruth precisa ir pegar espigas, precisa catar, colher espigas. E é interessante que a gente ouve a palavra espiga e a gente associa a milho, mas eles nem o milho conheciam. Milho não era daquele lugar. Milho, se não me falha a memória, era da Ásia. Não tinha, não conhecia. No período da Ásia ou era não me recordo. Mas não tinha. Nem naquele milho eles nem sonhavam que existia.
Então eram espigas de cevada, que é um parente do trigo, Então, ali naquele campo, havia uma lei. Ali naquele campo havia uma lei específica que o Senhor havia determinado, que para que as pessoas não passassem necessidade, aqueles que colhiam deveriam deixar um pouco para quem não tinha pudesse vir colhendo atrás. Então eles iam tirando a sua colheita, iam tirando, mas eles iam deixando um pouco também. É por isso que Ruth, ela tem essa prática. Vou no campo colher. Aí você pensa, mas ela vai invadir a propriedade dos outros assim? Vai sair colhendo? Como que funciona isso? Havia uma lei específica, meus irmãos, que falava sobre isso. Que as pessoas deveriam deixar para o pobre, deixar para o outro. Então, eles não colhiam tudo, deixavam uma parte, e as pessoas que precisavam, elas iam lá atrás colhendo uma parte para poder levar para casa. Dessa forma, eles cuidavam dos mais necessitados. Então, era uma prática da lei que visava o quê? Cuidar dos que precisavam. A gente pode observar, meus irmãos, em algumas partes da palavra do Senhor, essa lei. Eu vou pedir para projetar Levítico, texto de Levítico, capítulo 19, versículo 10. Levítico 19, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma, não colherás a tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha, pois deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante, meu irmão. Por que tinha que deixar para trás? Porque havia pessoas que precisavam. Havia pessoas que passavam necessidade. Então, uma parte daquilo que ele deveria recolher, ele não poderia pegar junto, porque estava na lei, meus irmãos. Então, as suas plantações, meus irmãos, eram abençoadas, porque contribuía, porque obedecia a lei do Senhor, eles eram obedientes, ao ponto de que quando Ruth chega nesse campo, ele chega no campo de quem? Ela chega no campo de quem? Quem é o proprietário desse campo? É Boaz, parente próximo de Noemi. Parente próximo de Noemi, ele, um homem bem sucedido, possivelmente de idade já avançada, pelo menos, provavelmente 40 mais, 30 mais, ele não era tão jovem, porque mais à frente vai haver um episódio onde ela vai até ele, dormindo na eira, depois de ter colhido cevada, e ela descobre os seus pés, e ele fala bem, você é uma mulher muito virtuosa, porque você não foi escolher entre os mais jovens, ou seja, ele não era jovem, né? Então, Ruth, ela ouve a sua nora e vai fazer a colheita, ela ouve e ela, seguindo as instruções dela, também consegue trazer para si sustento. Esse texto que nós lemos, versículo 8 e 9, mostra Boaz cuidando de Ruth. E ali, meus irmãos, nós observamos que aquilo que Boaz toma de atitude para com Ruth não era simplesmente uma questão legal. Boaz, ao chegar de viagem, fala com os seus trabalhadores e ele fala daquela mulher, quem era aquela mulher, e eles contam quem é, e ele ajuda ela, colocando ela numa melhor posição junto das suas servas, pedindo para que ela não vá para outros campos, porque a prática era ir de campo em campo, de plantação em plantação, pegando o que sobrava para poder trazer para casa. Vocês conseguiram entender até onde, qual era o nível de necessidade de Ruth e de Noemi? Eles estavam passando necessidade. E Boaz, ele tem uma atitude para com ela, de colocá-la na melhor posição, junto das suas servas. Ele coloca ela junto depois para poder usufruir dos mesmos direitos e dos mesmos privilégios dos seus empregados. E
depois Boaz se casa com Ruth. A pergunta é, por que ele casa com Ruth? Será que era por causa da questão legal? Qual é a questão legal envolvida aqui, meus irmãos? Levítico 25, do 8 ao 34, você vai ler comigo agora. E você vai observar do que é que se trata, meus irmãos, essa lei. Do 8 em diante, nós vamos ler até o 34. Eu vou ler e você vai acompanhar para a gente poder ganhar bastante tempo. Vamos lá. Contarás 7 sábados de ano, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados de 9 anos, dos sábados de anos, serão 49 anos. 7 vezes 7, 49. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar alta trombeta. No dia de expiação, farás soar a trombeta por toda a vossa terra. E declarareis santo no 50º ano. 7 vezes 7, 49. O ano seguinte seria o ano 50, o ano do jubileu. E esse vos será um ano de jubileu, pois cada um de vós retornará a sua propriedade e cada um a sua família. Esse ano do 50º será para vós jubileu, não semearás, nem colhereis o que dele nascer por si mesmo, nem colhereis dele as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, será santo para vós, comereis o que brotar nos campos. Nesse ano do jubileu, cada um retornará a sua propriedade. Olha aí que interessante. O ano do jubileu era um ano onde as suas propriedades vendidas poderiam ser retornadas para a sua família. No 50 anos, 50 e 50 anos, haveria também perdão para as dívidas. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes dele, não sejais desonestos uns para com os outros. Com base no número de anos, a partir do jubileu, é que comprarás o teu próximo. E com base no número de anos das colheitas, é que ele te venderá. Quanto maior for o número de anos, mais aumentarás o preço. Quanto menor for o número de anos, mais abaixarás o preço. Pois, o que ele está te vendendo é o número de colheitas. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo. Temerás o Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Por isso observareis os meus estatutos, guardareis as minhas leis e as cumprireis, assim habitareis seguros na terra. Ela dará seu fruto e comereis com fartura, e nela habitareis seguros. Olha que interessante, irmãos. Se perguntarmos, que comeremos no 7º ano, visto que não devemos semear, nem fazer a vossa colheita, não darei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto suficiente para os 3 anos. No 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior até o 9º ano. Comereis da colheita antiga até que venha a nova. E aí vem uma outra parte da lei que fala: não se venderão terras em definitivo, porque a terra é minha. Estás comigo como estrangeiros e peregrinos. Aqui vem uma característica muito importante, muito interessante, meus irmãos, do conceito de terra que Deus estava colocando ali. A terra não era de propriedade dos judeus, a terra era de propriedade de Deus. Por isso que não podia se vender nada em definitivo. Ou seja, de anos em anos, aquela terra poderia voltar para a sua família original. Ou seja, não havia uma escritura definitiva. É muito interessante, meus irmãos, a gente observar essa parte da lei, porque isso vai dar base para aquilo que Boaz faz como resgatador. Porque uma vez que a família que havia vendido a sua terra começa a passar necessidade, era direito de alguém, de algum parente próximo, ou seja, seja o filho, seja o irmão, ou seja, o parente mais próximo, poderia resgatar aquela terra comprando com preço justo, mediante a proporção daquilo que foi vendido dos anos, que foi vendido até o ano do jubileu. Ou seja, existe, meus irmãos, ali, nessa lei, um impedimento para que pudesse ser vendido as terras, que pudesse ser vendido de maneira permanentemente a posse das terras.
Isso significa, meus irmãos, que evitaria o empobrecimento da população. Ou seja, se você vende por uma necessidade sua terra, sua casa, seu sítio, por uma necessidade, haveria o direito de alguém da sua família resgatar aquela sua propriedade. Era direito daquela pessoa resgatar essa posse do seu sítio, por exemplo, da sua área, da sua terra. Se alguém vendesse, eles poderiam retornar aquele sítio, por exemplo, depois de 50 anos. Por isso que a posse ela não era definitiva. E aí você tem um ano do jubileu complementando com essa lei do resgate mesmo. E você pode observar nos versículos 23 e 25 agora, e nós vamos ler nesse momento. O 23 e 25 diz: não se venderão as terras em definitivo, porque a terra é minha, estás comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra, de vossa propriedade, considereis que a graça se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua propriedade, e seu parente mais chegado deverá vir e resgatar o que seu irmão vendeu. Ou seja, era direito da família conseguir resgatar. Daí o porquê Boaz toma aquela atitude de reunir na porta na porta da cidade, onde se faziam os negócios, junta o parente mais próximo, aquele que estava na prioridade de resgate, e ele, diante do Senhor, diante dos anciãos, ele confirma com ele o direito que ele teria de resgatar. Aquele parente próximo que tinha prioridade em relação a Boaz de resgatar as terras de Noemi, ele desiste. Na verdade, ele até quer, ele fala: eu vou comprar. Mas depois ele desiste quando ele sabe que viria junto com isso a Ruth, que ele deveria casar. E ele fala de maneira interessante que ele não gostaria de casar com Ruth, por quê? Porque isso prejudicaria a herança dele. É um pouco difícil da gente entender, porque na nossa cabeça é um tipo de lógica que não funciona muito. Espera aí, então quer dizer que eu compro um sítio e depois de 50 anos eu vou perder ele? Espera aí, quer dizer que eu compro uma terra e depois aquilo ali vai poder voltar para a mão do parente? Como é que funciona isso? Meus irmãos, o intuito de tudo isso é permitir que as pessoas que passem dificuldade, elas possam não ficar em necessidade para sempre. Por isso o resgate de Ruth. Resgatar ela significava devolver para a família de Noemi a herança de seu esposo, de sua família. Por que Ruth e não Noemi? Por que Boaz casa com Ruth e não com Noemi? Já que ela era parente direto e Ruth nem era judia. Ela era moabita. Por quê? Porque ela era casada com o seu filho, com o filho de Noemi, que ela deveria ter a prioridade. Porque o filho dela é que teria prioridade na herança. Então, irmãos, o intuito é justamente não haver desigualdade. Não haver desigualdade social. Essa lei do resgate, de casar com uma mulher, para que a herança dela pudesse ser perpetuada, a herança do seu filho, a herança da sua família ser perpetuada, conseguiria fazer com que não houvesse tantos pobres assim. E pobre, entendo o que eu quero dizer. Não haveria tanta pobreza. Tanta pobreza. Existe uma corrente ideológica, filosófica, que tenta fazer com que todos sejam iguais e diminuir a pobreza e a desigualdade, não é? A gente tenta dizer que a gente chama de marxismo. Ou socialismo, marxismo cultural, qualquer coisa que seja. Interessante como o socialismo ele tenta fazer algo que a Bíblia, já pela lei, já fazia há muito tempo. Não era a intenção de Deus, meus irmãos. A intenção com essas leis era que houvesse o mínimo possível de desigualdade. Então aqui você vê Deus usando a vida de Boaz para que pudesse resgatar Ruth. E Ruth, uma moabita. E você sabe o que isso significa. E daí que ela é moabita? O que quer dizer isso?
Você já aprendeu que Moabe, que dá origem aos Moabitas, ele é fruto do incesto de Ló com suas filhas. Isso gerou um povo inimigo. Isso é a causa de se tornar um povo inimigo? Não, mas as consequências dos erros foi gerando um povo afastado da presença do Senhor. E ali, todo um povo, toda uma nação ali, todo aquele povo ali dos Moabitas, todo aquele povo passou a viver longe dos caminhos do Senhor, ao ponto de se tornarem inimigos de Israel. Isso mostra para a gente uma coisa muito, muito interessante. As nossas más escolhas podem afetar gerações e gerações. Os nossos erros podem ecoar por várias e várias gerações. Podem condenar gerações. Isso explica um pouquinho daquela questão que as pessoas fazem. Pastor, mas vem cá, se a pessoa é salva por Jesus Cristo, o que a gente faz com aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Não seria injusto? Elas nunca ouviram falar, não tinha ninguém para poder falar de Jesus para ela. E aí? E os índios, antes de Cabral chegar aqui? Que não tinha isso é lá no Oriente Médio, lá em Israel. E o povo que, enquanto Jesus estava lá, estava criando uma nação aqui, por esse povo aqui, povos indígenas surgindo aqui na América. Como é que a gente faz com isso? O texto de Romanos 1, a partir do 18, ele é muito claro. Ele é muito claro. Que todos são condenados. Por quê? Porque mesmo tendo conhecido a Deus, o seu eterno poder, que pode ser claramente visto nas coisas criadas, não glorificam a Deus. Agora, quem é o responsável por toda um grande número de povos que surgiram aqui nesse lugar que não conheciam o Senhor Jesus? Isso, pelo menos, que a gente imagina. Porque quando você olha a história, nós somos acostumados com a história da igreja só a partir de Jesus, a igreja primitiva, aí você começa a estudar o surgimento do cristianismo na Europa, aí depois você vai para a igreja católica, Império Romano e igreja católica, e aí depois luterana, e você vem América. E o que aconteceu com o povo lá na China? E o que aconteceu com o pessoal lá no Japão, nesse período? Que talvez China não creio que já tivesse existido a nação da China, mas e os povos lá? Como é que, irmãos, quando você estuda a história, você vê que os discípulos de Jesus se espalharam inclusive para a Ásia, e há registros, vários registros do Evangelho se expandindo na Ásia, na China. Se não me falha a memória, Tiago, apóstolo Tiago, foi um dos grandes precursores do Evangelho na China. Na China. Muitas pessoas, muitas igrejas surgiram na China. É que nós estamos acostumados com a história aqui. Mas, irmãos, Deus, por que a gente está falando disso? Porque, por causa do erro de um patriarca, todo um povo pode ser condenado. Toda a sua prole pode ser condenada. Mas isso não significa que ela tem que permanecer condenada. Ruth é um exemplo. Ruth vem de um povo inimigo, vem de uma terra estrangeira. Ruth vem de um lugar que não conhece, não ama o Senhor. Mas ao ela ter contato com a sua sogra, que amava ao Senhor, ela tomou uma decisão. O que, meus irmãos, nos permite entender que a quebra desse ciclo de condenação, ele pode acontecer. Então, não é porque o seu pai ou sua mãe ou a sua família ela é disfuncional, não é porque o seu pai não te ama, não é porque a sua mãe não te ama, não é porque você é fruto de
de um pecado, não é porque a sua história começou por causa do erro de alguém, que a sua história tem que continuar, tem que se repetir. Ruth, meus irmãos, vinha de um povo que não respeitava o Senhor, mas ela toma uma decisão. Então nós vemos aqui um Deus que ama cada um de nós, e a gente vê o amor de Deus manifesto na vida de Ruth, só que ela aceitou. Duas pessoas foram oferecidas o amor do Senhor para ela, que conviveu no mesmo ambiente. Quem? Ruth e Orfa, a sua cunhada. As duas tinham a mesma opção. O que aconteceu? Uma disse sim, a outra disse não. Então, isso, meus irmãos, esse é o contexto que a gente está observando aqui. Por que a gente está usando o texto dela? Por que eu falei de compaixão e graça? Porque aqui a gente vê, meus irmãos, o cuidado do Senhor com aqueles mais necessitados, independente da história, do início da história dessa pessoa, quando a pessoa toma uma decisão de honrar o Senhor, de honrar a sua lei, de nutrir no seu coração os princípios do Senhor, Deus abençoa. Boaz, ele começou a cuidar dela, colocar ela nas melhores posições na colheita. Por quê? O texto mostra, meus irmãos, porque ele ouviu do que ela estava fazendo com sua sogra. Ou seja, o seu gesto de bondade, de cuidar da sua sogra, chegou aos ouvidos de Boaz. O que ele imaginou? O que ele viu? Uma mulher virtuosa. Ele viu uma mulher que era alguém que com certeza ele não poderia deixar passar, ou que começou a cuidar dela por causa daquilo que ela havia feito com a sua sogra, pela sua atitude de bondade com a sua sogra. Seguindo, meus irmãos, nós observamos as leis, por exemplo, que a gente observa nesse texto, que é a lei sobre a remissão, Deuteronômio 15, do 1 ao 6, nós vamos acompanhar rapidamente na palavra do Senhor. No fim de cada 7 anos, praticarás o perdão das dívidas. Procederás deste modo: todo credor perdoará o que tiver emprestado ao próximo. Nada exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é proclamado o perdão do Senhor. Poderás exigir do estrangeiro, mas tu o perdoarás o que te pertencer e estiver em teu poder do teu irmão. Entretanto, não haverá pobre algum no teu meio. Lembra que eu falei? O que o socialismo prega? O fim da pobreza pela igualdade, tirando dos ricos para dar para os mais pobres. Aqui nós vemos, meus irmãos, um ato de benevolência. Se há alguém em necessidade que deve algo, então essa dívida deve ser perdoada. Não haverá pobre algum no teu meio, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança para possuir, desde que ouça com atenção a voz do Senhor, teu Deus, cuidando para cumprir todo este mandamento por que te ordeno, que hoje te ordeno. Então, meus irmãos, a intenção de não haver necessitados era para que o povo conseguisse viver melhor. O Senhor se preocupava com a questão material. Na verdade, ele se preocupa com a questão material, mas a gente está vendo uma lei específica que mostra isso. Inclusive, na lei há um motivo: não haverá pobre algum no teu meio. Aí alguns vão falar dizendo que a igreja tem que ser de rico, não pode ter pobre, então o pobre não tem nem rico. Não tem isso. Devemos cuidar dos mais necessitados. Então, hoje no Brasil, existe aquilo que a gente chama de caducar a dívida. O que significa isso? Depois de 5 anos, se você está devendo banco, depois de 5 anos ele não passa a te cobrar mais, mas aquela dívida continua. Ele só não vai te cobrar mais, porque entrou, caducou. Então, existem pessoas ruins, mas que pegam o empréstimo, não pagam, fica devendo, depois de 5 anos, mas vai cobrando, a dívida ainda existe, não houve perdão da dívida. Aqui está falando que depois de 7 anos, a dívida está
perdoado. Você deve perdoar a dívida das pessoas. Agora, olha que interessante, meus irmãos, com qual intenção? De que não haja pobre, de que não haja necessitado. Então, esse cuidado de Deus para as pessoas com a questão material nos remete, meus irmãos, um princípio muito importante daquilo que a igreja primitiva praticava: a compaixão e graça. Por que eu perdoaria as dívidas depois de 7 anos? Porque eu quero praticar a compaixão e graça. Eu tenho compaixão das pessoas, porque eu não quero ver ninguém necessitado. E olha, irmãos, que no nosso meio capitalista, materialista, na nossa sociedade do tenho, venha a nós, é meu, que quanto mais melhor, perdoar uma dívida dói muito para muitas pessoas, porque elas são muito apegadas aos tesouros dessa terra. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto, para a história de Ruth, quando nós olhamos, meus irmãos, para a história de Boaz e da benevolência de Boaz para com Ruth, motivado por aqui, pelo testemunho, pela ação dela com a sua sogra, nós vemos, meus irmãos, como Deus conserta uma história que poderia até ter começado errado. Há um indício de que ela poderia ter começado errado, porque não era para os filhos de Noemi casarem com os moabitas. Por quê? Na lei do Senhor, eles não poderiam casar. Não era permitido casar com os moabitas. Mas Deus conserta. Nós vemos hoje, meus irmãos, muitos casais que iniciam de maneira errada, descumprindo com a lei do Senhor. Mas Deus conserta. Mas Deus salva, Deus restaura. Então, nessa história, nesse fato, a gente vê a benevolência de Deus para com Ruth, ao ponto de tornar Ruth uma moabita, alguém que, desculpa a expressão, não teria o pedigree judaico, o pedigree israelita, não era de sangue israelita. Mesmo assim, ela se torna uma das ascendentes de Davi. E por consequência seria, meus irmãos, também de Jesus. Inclusive, seu nome está na genealogia de Cristo. Seu nome está na genealogia. Agora, irmãos, que bênção é a gente poder observar um Deus que cuida. Um Deus que cuida. Hoje, por exemplo, essa lei de 7 anos se aplica a gente? A lei dos 50 anos está na Bíblia, a gente deveria cumprir porque está na Bíblia. Mas por que hoje nós não a fazemos? Porque essa era uma lei civil, era uma lei aplicada ao povo de Israel. Nós não somos o povo de Israel, nós somos o povo brasileiro, nós somos a nação brasileira. Mas nós devemos praticar o quê? O princípio da lei. O princípio da lei é cuidar dos mais necessitados. É cuidar daqueles que são da nossa família. Não deixar eles passarem necessidade. Cuidar, resgatar, restaurar. E nós, enquanto igreja, o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar, meus irmãos, para as pessoas. Nós olharmos para ver um mundo tão caído, um mundo tão materialista, um mundo tão apegado às coisas passageiras. Inclusive, esse é um dos motivos dessas leis que a gente leu. A terra não é sua, a terra é do Senhor, porque você é peregrino e estrangeiro aqui. Olha, irmãos, que bênção é a gente poder olhar e ver que Deus, Ele cuida da gente, mesmo a gente só estando aqui só de passagem. Nós vivemos, meus irmãos, na graça de Deus. Nós vivemos no período da graça, sim. E a gente não vive sobre essas regras que eu mencionei. Porque nós praticamos o princípio delas. A gente precisa cumprir. Não só viver, mas cumprir, olhando para aqueles que mais precisam.
essa lei ela foi deixada, irmãos, com uma intenção, de que nós pudéssemos olhar para aqueles que precisam e expressar a compaixão e graça. E expressar, meus irmãos, o carinho de Deus para aqueles que não têm condições. Quando a gente olha para a nossa prosperidade, quando a gente olha para os nossos bens, quando a gente olha para os nossos sonhos, daquilo que a gente planeja ter, fazer, o que é que a gente... Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo de eu ter? Qual é o objetivo de eu ser? Qual é o objetivo, meus irmãos, de eu conquistar? Se é para abençoar vidas, esse princípio se aplica e o Senhor abençoa a sua vida. Eu quero ser muito abençoado, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter bastante carro, eu quero ter bastante casa, eu quero ter a minha casa bonitinha, eu quero ter tudo isso só para o meu conforto, mas então Deus diz que vai dar. Deus diz que vai dar se eu olhar para outras pessoas e querer abençoar outras pessoas. Então eu vou fazer porque eu quero. A motivação está errada. A motivação está errada. Eu tenho que querer abençoar outras vidas. E se Deus me abençoar, está tudo bem, está tudo certo. Está tudo certo. Quando você pensou na sua casa, que você tem hoje, onde você vive hoje, quando você construiu, o que você sonhou? Você sonhou em viver no seu mundinho ali? Ou você pensou em abençoar vidas com a sua casa? Você pensa em ter um carro? Você pensa em ter algo para você? Não é pecado você querer ter algo para você. Mas se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida abençoada, é importante que você dê sentido e propósito para aquilo que você pensa querer ter. Não porque eu quero ser abençoado, mas porque pessoas precisam. Então eu preciso passar a olhar a nossa comunidade, olhar quem está próximo de nós, olhar, meus irmãos, os membros da sua família na fé, os membros da sua família de sangue. E se tem alguém passando alguma necessidade, alguém precisando de algo, socorrer. Porque se você sabe fazer o que é certo e não faz, você se torna, meus irmãos, pecador. Isso é pecado. Então, expressar a compaixão e a graça, meus irmãos, vai muito além também de ajudar só os mais necessitados naquilo que é material. Pastor, agora você está contradizendo tudo aquilo que você falou. Isso é um complemento, isso é uma base do que a gente vai fechar agora. A gente deve expressar essa compaixão e graça, meus irmãos, naquilo que tem que ser realmente o alvo da compaixão. O alvo da compaixão, o alvo da graça é fazer com que as pessoas tenham aquilo que ela pode ter de melhor. Existe uma frase assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Ou seja, na questão material, muita bênção, abundância de coisas materiais. Mas o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. E qual é o melhor de Deus? Jesus é a sua salvação. Jesus é a sua salvação. Não importa se você é rico ou se é pobre, se você é analfabeto ou se você é um PhD. Não importa, se você tiver Jesus, está tudo certo. Lembre do cemitério. Mesma cova, de um lado tem um PhD, do outro lado tem um analfabeto. De um lado tem um homem muito bonito, do outro tem um homem de beleza não tão padrão. Do lado você tem alguém de muita propriedade, do outro você tem uma pessoa muito pobre. Mesmo todo mundo se iguala no cemitério. É todo mundo igual. O máximo que vai aparecer é a lápide. Se você for muito rico, você vai ter uma lápide de mármore. Se você for tão rico assim, provavelmente nem os seus ossos vão estar lá. Mas, irmãos, é todo mundo igual. Isso faz a gente refletir no seguinte: qual tem sido a nossa prioridade? A nossa prioridade tem sido conquistar
A nossa prioridade tem sido abençoar. E ainda que eu queira abençoar com coisas materiais, eu tenho levado a maior das bênçãos, por mais que eu não tenha o socorro material para essa pessoa, eu tenho a maior das bênçãos, que é Jesus. Eu tenho levado Jesus a essa pessoa. Ainda que você não consiga suprir com um prato de comida, ainda que você consiga suprir com dinheiro, ainda que você não consiga suprir essa necessidade material, mas você tem levado aquilo que é o mais importante para ela, que é Jesus. A gente nunca pode se esquecer disso. E nós vamos estar pontuando isso até, meus irmãos, a gente terminar essa série. A diferença entre ação social, entre boas obras e compaixão e graça. Ação social qualquer um pode fazer. Boas obras qualquer um pode fazer. Compaixão e graça, só aquele que tem Jesus. Porque a motivação da compaixão e graça, qual é a motivação da compaixão e graça? É levar Jesus, é ela entender que aquele carinho que ela está recebendo material vem de Deus. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos e que nos dê condições de estar abençoando as vidas que precisam. E nós vamos orar, meus irmãos, hoje de maneira específica pela questão material. Pela questão material. Às vezes nós olhamos para as pessoas necessitadas e nós não conseguimos abençoar elas. Então nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê prosperidade, sim. Prosperidade material, sim. Isso não vai dominar o seu coração. A prosperidade material que domina o seu coração é pecado. Mas nós vamos pedir para que Deus nos abençoe financeiramente, para que a gente possa estar suprindo aqueles que precisam. Não só a casa do Senhor, mas alguém que você conhece que está passando necessidade, uma família que você conhece que está passando necessidade, que você tem em casa. Nós vamos estar aprendendo sobre como fazer isso, mas nós vamos pedir para que Deus coloque em nós sonhos que possam abençoar vidas, para que Deus possa abrir as portas dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que vidas possam ser materialmente alimentadas, não só cumprindo a lei do Senhor. Porque, um detalhe, Boaz, ele cumpriu a lei do Senhor, permitindo que Ruth fosse atrás colhendo as espigas de cevada. Mas Boaz, ele fez muito além do que a lei exigia. Ele não só cumpriu o que a lei mandava, mas ele também abençoou de maneira mais abundante, mais abrangente. É como aquela pessoa que decide no seu coração, além de dar os 10% para a casa do Senhor, decide doar 20%, doar 30%, mas é uma questão dela com Deus. Isso não é, ninguém está criando doutrina diferente do que a palavra do Senhor tem visto. Então, meus irmãos, nós vamos pedir para que o Senhor possa estar nos abençoando, para que o coração liberal possa estar olhando para aqueles que precisam, estar abençoando essas vidas. Você que pode, se coloque de pé nesse momento. Nós vamos pedir nesse momento a direção do Senhor, para que Ele possa estar nos levando a caminhos, a lugares onde a gente possa estar cuidando e abençoando de vidas. Pai, de amor, eu pedi, diante do Senhor, Pai, está aqui a tua igreja, e sendo desafiada pelo Senhor a cuidar dos mais necessitados, a cuidar do pobre, do aflito, a cuidar, Senhor Deus, daquele que não tem condições de sustento próprio, daquele, Senhor Deus, que está passando por alguma enfermidade. Pai, eu peço ao Senhor que nesse momento possa abrir as portas financeiras, Senhor Deus, as oportunidades, Pai, para que possamos estar cuidando das pessoas. E assim, Pai, como era a tua intenção, não haver necessitado, Pai, em Israel. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a terra de São Vicente, de Araruama, para que possamos, Pai, ao usufruir dela, também, Pai, ao colher muito, Senhor Deus, poder contribuir muito também, abençoar muitas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós, cada intenção do nosso coração, cada sonho, cada projeto, sejam ressignificados para revelar a tua compaixão e graça, para aplicar a tua bondade aos corações, Pai, que precisam. Pai, nessa noite nós pedimos, Senhor, pedimos as tuas bênçãos
que a Tua palavra fala, Pai, que elas são abundantes, e que o Senhor não deixa faltar, que o Senhor não deixa, Senhor Deus, passarmos por dificuldades ao abençoarmos outras vidas. Então pedimos, Pai, que o Senhor não só nos abençoe, Pai, espiritualmente, mas também materialmente, porque queremos ver o Teu nome ser exaltado por cada gesto, Senhor Deus, de compaixão e graça. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que abençoe a nossa semana, que abençoe, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa ida para casa, o nosso lar, o nosso trabalho. Senhor Deus, cada um daqueles que nós amamos, que possam ser cuidados por Ti nessa noite. Senhor Deus, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, que bênção é poder cultuar ao Senhor. Que você possa ir para casa agora desafiado a praticar a compaixão e graça. Com o coração cheio, que você possa ver aquele que precisa e cuidar, segundo aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Amém? Vamos cantar ao Senhor a nossa canção de despedida, e você estará livre para deixar este tempo, que Deus possa abençoar você nessa vida. Deixe esse tempo, mas não deixe de abençoar a vida do seu irmão, dando aperto de mão, dando um sorriso, dando um abraço naquele que visita, naquele também que é seu irmão que está aqui nessa noite. Vamos cantar? Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, bem irmão, desce da montanha, toda a terra, encontrar Cristo,